o coração do homem, o templo de Deus ou a oficina de Satanás. 1 João 3 versículos 4 a 20. Apareceu esse estudo bíblico pela primeira vez na França, há mais de 200 anos e trouxe então grande bênção a milhares de almas. Tem servido de espelho espiritual, onde as pessoas têm visto a sua própria condição, tal qual Deus as vê. Muitos dos que têm visto os seus corações pecaminosos revelados através destes estudos, arrependeram-se e alcançaram novos corações e um novo espírito. Enquanto ouvir este estudo, guardai, por favor, no vosso pensamento, que ele é um espelho no qual vos podeis contemplar. Quer vós sejais cristãos ou pagãos, crentes ou renegados, encontrareis nele a vossa imagem tal como Deus a contempla. Pois ele olha para o coração do homem. Satanás é o pai da mentira, o príncipe das trevas e o Deus deste século. Ele transforma-se a si mesmo num anjo de luz, no entanto, ele não é já um anjo de luz, como muitos supõem, e até por vezes se ofendem quando é representado tal qual ele é. Assim como nos tempos antigos houveram falsos profetas, há hoje obreiros mentirosos que se transformam em apóstolos de Cristo. Não é, pois, para admirar que o próprio Satanás se transforme num anjo de luz. 2 Coríntios 11 versículos 13,14. Satanás cega o entendimento dos homens para que não possam ver o amor de Deus, a sua glória e majestade, nem o seu Redentor Jesus Cristo. 2 Coríntios 4 versículos 4. O povo, cego pelo Deus deste século, não pode ver que está a caminhar apressadamente para a eterna, para um inferno que arde com fogo e enxofre. Estão mortos para Deus e são governados pelo Deus deste século. Efésios 2 versículos 2. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. 1 João 3 versículos 8. Portanto, sujeitai-vos pois a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Tiago 4 versículos 7 a 8. Ao ouvir esse estudo e examinar os seus quadros podereis olhar para dentro dos vossos corações. Permiti que os vossos corações sejam examinados e vereis qual a sua condição se achardes que eles são maus e pecaminosos. Não negueis esse fato, nem tampouco tenteis escondê-lo, mas antes confessai os vossos pecados. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. 1 João 1 versículos 8 a 10. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ele possa perdoar os vossos pecados e limpar-vos no precioso sangue de Jesus Cristo. Sois governados por Deus ou por Satanás? Sois escravos do pecado ou servos de Deus? Se o pecado reinar nas vossas vidas, não procureis negar esse fato. Antes clamai a Deus, que vos livrará por Jesus Cristo, pois ele veio a este mundo a fim de salvar os pecadores, abrir os olhos aos cegos e tirar-nos das trevas, assim como tirar as trevas de dentro de nós. Ele veio para trazer-nos a sua maravilhosa luz. Jesus veio para livrar-nos do poder do pecado e de Satanás. Por ele temos a redenção dos nossos pecados. Agora estáis perante um Deus santo, que vê e conhece todos os vossos segredos e atos ocultos, assim como todos os vossos pensamentos. Não podeis esconder de Deus os vossos atos nem a vós mesmos. Aquele que fez o ouvido não ouvirá, e o que formou o olho não verá. Salmos 94 versículos 9. Porque os seus olhos estão sobre os caminhos de cada um, e ele vê todos os seus passos. Não há trevas e sombra de morte, onde se escondam os que obram a iniquidade. Jó 34 versículos 21 a 22. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aquele cujo coração é perfeito para com ele. 2 Crônicas 16 versículos 9. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. Salmos 32 versículos 1 a 5. Leia também o Salmos 51. Jesus ainda hoje está a chamar: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Mateus 11 versículos 28. Primeiro quadro. Neste quadro,
Por debaixo da cabeça, vê-se o coração humano, moram nele diversos animais, que nos falam das várias qualidades de pecado no coração do homem, pois o coração é a habitação e o assento dos nossos pecados. Deus nos diz, pela boca do profeta Jeremias, que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, que o conhecerá. Jeremias 17 versículos 9. Jesus mesmo confirma isto, dizendo, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Marcos 7 versículos 21 a 23. O pavão. Enquanto a beleza do pavão é apreciada por todos, no coração do homem representa o pecado de orgulho. Lúcifer, o querubim ungido uma vez, portador da luz de Deus, um anjo de Deus, caiu por causa do orgulho e tornou-se inimigo de Deus, Satanás, o diabo. Isaías 14 versículos 8 a 17, Ezequiel 28 versículos 12 a 17. O orgulho vem do próprio abismo e revela-se de muitas maneiras. Alguns orgulham-se das suas riquezas, da sua superior educação, por vestirem-se conforme a moda, embora por vezes sem pudor nem vergonha, enfeitando-se com brincos, pulseiras, anéis, etc., tão claramente descrito em Isaías 3 versículos 17 a 24. Outros orgulham-se dos seus antepassados, da sua nacionalidade, da sua cultura, do desporto, etc., esquecendo-se de que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 1 Pedro 5 versículos 5. Deus aborrece a soberba e a arrogância. Provérbios 8 versículos 13. A soberba precede a ruína. Provérbios 16 versículos 18. O bode, um animal mau cheiroso e luxuoso, que exprime concupiscência carnal, imoralidade, fornicação, adultério. Estes pecados tomaram tal incremento nos últimos dias, nestes chamados tempos modernos, que somos obrigados a admitir a verdade das palavras de Jesus, quando profetizou há quase 2000 anos, dizendo que os últimos dias seriam como os dias de Sodoma e Gomorra. Este espírito moderno não somente tem agarrado homens e mulheres, mas tem penetrado até nos lares de pessoas religiosas, nos institutos, nas nossas escolas, e a semente corrupta é semeada sem vergonha e com maneiras subtis e diabólicas nos corações humanos por intermédio do cinema, do teatro, da literatura imunda, da televisão e de tantos outros meios, de maneira que o que Deus chama pecado, chama-se hoje moralidade moderna. Milhões de jovens formam a sua concepção da vida ideal por aquilo que viu no cinema e leu nos romances, para depois se encontrarem em dificuldades, vergonha, remorsos. Atores e atrizes imorais são os heróis e heroínas desta atual geração. Os bailes, também, são muitas vezes lugares que geram a imoralidade. Os heróis de Deus, como José, Gênesis 39, e outros já não são exemplos que se sigam. Até o velho Zulu, rude pagão, que mata os adúlteros e adúlteras, podia ensinar alguma coisa à nossa geração, que se diz civilizada e há de condenar-nos no dia do julgamento. Deus avisa-nos que não devemos brincar com a fornicação, mas antes fugir dela. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios 6 versículos 18 a 19. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. 1 Coríntios 3 versículos 17. O porco fala-nos do pecado da bebedeira e glutonaria. E um animal imundo, que devora tudo o que encontra, quer seja limpo ou sujo, e do mesmo modo o coração pecaminoso devora toda a sugestão imunda, quer sejam expressões feias, quadros imorais ou literatura imoral. O corpo que se destinou para ser o templo do Deus vivo, é profanado por comida imunda e hábitos pecaminosos, tal como fumar, mascar tabaco, ou uso de ópio e de outros narcóticos. O hábito de fumar tem se arraigado nos homens e nas mulheres como nunca. Só o poder de Deus pode livrar tais vítimas do tabaco e de escravos de Satanás. Enquanto quase todos os religiosos não se atrevem a fumar numa igreja, não têm, contudo, escrúpulos de estragar, com a erva daninha do tabaco, aquilo que na verdade é o templo de Deus, o nosso corpo. Não sabeis vós, diz Paulo,
que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. 1 Coríntios 3 versículos 16 e 17, e 6 versículos 18 a 19. O comilão é também abominável aos olhos do Senhor. Comemos para viver, não vivemos para comer. A fome satisfaz-se por comer boa comida, mas a concupiscência diz, mais. A concupiscência nunca se satisfaz. Segundo a lei do Velho Testamento, o comilão e o beberrão deviam ser apedrejados. Deuteronômio 21 versículos 18 a 21. O beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer vestidos rotos. O companheiro dos comilões envergonha seu pai. Provérbios 23 versículos 21 e 28 versículos 7. Lembremo-nos do rico que era comilão e beberrão, e que ao morrer levantou os olhos no inferno, onde se encontrava em tormentos indescritíveis. O prejuízo do vinho não precisa ser explicado, tão conhecidos são os seus efeitos. Deus diz claramente na sua palavra que nenhum beberrão herdará o reino perante Deus, pois ele diz, ai dos que são poderosos para beber vinho, e homens de fortaleza para misturar bebida forte. Josué 5 versículos 22. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro. Tu que lhes chegas o teu odre, e o embebedas. Abacuque 2 versículos 15. Há nos seus banquetes alaúdes e harpas, tambores e pífanos, e vinho, e não olham para a obra do Senhor, nem consideram a obra das suas mãos. Isaías 5 versículos 12. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6 versículos 9 a 10. Os pecados da nossa natureza carnal são bem evidentes. Entre eles estão prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glotonarias, e coisas semelhantes a estas. Aqueles que são culpados destas coisas não têm parte no reino de Deus. Gálatas 5 versículos 19 a 21. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5 versículos 18. Jesus oferece o seguinte convite aos que têm sede: se alguém tem sede, venha a mim e beba. João 7 versículos 37 a 38. Vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Isaías 55 versículos 1. Aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte que salta para a vida eterna. João 4 versículos 14. A tartaruga fala-nos de preguiça e feitiçaria. A incredulidade é como a feitiçaria. O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam-se a trabalhar. Provérbios 21 versículos 25 a 26. Josué tinha que dizer ao povo de Israel: não sejais preguiçosos de possuir a terra. A natureza humana é muito preguiçosa e ociosa para adquirir as coisas de Deus. Jesus disse: porfiai por entrar pela porta estreita. Lucas 3 versículos 24. Quem procura encontrará. Até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Malaquias 11 versículos 12. Ser preguiçoso acerca da salvação e do bem-estar espiritual das nossas almas conduz-nos à perdição. Impede-nos de orar, de penetrar as profundezas de Deus, de tomar posse das ricas promessas do Senhor, conduz-nos à destruição. Quando Deus vos fala, encorajando-vos a entregar-lhe hoje os vossos corações, Satanás diz que o deveis faz amanhã ou noutra ocasião mais oportuna, a qual, infelizmente, nunca chega, e morrereis sem a salvação e sem Cristo. Deus diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hebreus 3 versículos 7 a 8. Quantos têm perecido por adiarem a salvação para um dia mais oportuno, que nunca chega? O dia de amanhã não é vosso. A concha da tartaruga é muitas vezes usada pelos indígenas da África do Sul para a prática dos seus feitiços, e é sinônimo do pecado da confiança no poder do feitiço e na leitura da sina, em vez da confiança no Deus vivo. Especialmente nos tempos de tribulação e doença,
adversidade e morte somos convidados a clamar ao Deus vivo, que está pronto a ajudar-nos, em vez de confiarmos na boa ou má sorte, porque os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor. Salmos 37 versículos 23. Porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação, mas de Deus. Salmos 75 versículos 5 a 6. Deus deu mandamento ao povo de Israel, dizendo: entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Deuteronômio 18 versículos 10 a 12. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Apocalipse 22 versículos 15. Não vos virares para os adivinhadores e encantadores, não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico 19 versículos 31. E quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que choreiam e murmuram entre os dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus. A favor dos vivos interrogar-se-ão os mortos. A lei é o testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra nunca verão a alva. Isaías 8 versículos 19 a 20. Enquanto estáis a ler este livro, Deus está a falar-vos, chamando-vos ao arrependimento dos vossos pecados e à entrega das vossas vidas a Ele. Mas o espírito da tartaruga, que está em vós, sugere-vos que deveis adiar a vossa decisão para qualquer outro dia. Ele tenta encher os vossos corações do medo e perguntas como estas: que dirão os meus amigos e o mundo, se eu me converter a Cristo? Como hei de passar o tempo se não posso dançar, nem ir aos cinemas nem aos outros passatempos desse mundo? Em vez de olhardes para as riquezas incompreensíveis de Cristo, a sua maravilhosa paz, seu gozo inexprimível, sua glória e vida imortal cheia de felicidade, começais a ver as coisas que tendes de deixar ou perder, quando permitirdes que Cristo entre nos vossos corações. Ao mesmo tempo o medo do próximo e da morte vos guarda na escravidão do diabo. Mas Cristo veio para livrar todos aqueles que pelo medo da morte têm sido escravos toda a vida. Hebreus 2 versículos 14 a 15. O espírito de procrastinação endurece os vossos corações até ficarem tão duros como a concha da tartaruga. A onça é um animal cruel e feroz. O ódio, a ira e o mau gênio governam muitas vezes o coração do homem, até o conduzir ao assassínio. Poderás tentar conseguir dominar o mau gênio, mas por fim arrebentará com todo o seu furor. Melhor é confessar que isto está no teu coração e pedir a Jesus que te livre dele. Deixa a ira e abandona o furor, não te indignes para fazer o mal. Salmos 37 versículos 8. Cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem parará perante a inveja? Provérbios 27 versículos 4. A ira abriga-se no seio dos tolos, portanto afasta a ira do teu coração. Eclesiastes 11 versículos 10. Agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Gálatas 3 versículos 8. Muitos tentam acalmar a sua ira bebendo ou vingando-se, mas o seu vinho é ardente veneno de dragões, e peçonha cruel de víboras. Deuteronômio 32 versículos 33. A vingança é doce ao coração pecaminoso, mas a vingança pertence somente a Deus. Jesus disse: amai os vossos inimigos. Deus prometeu perdoar os nossos pecados se nós perdoarmos aqueles que pecam contra nós. Um espírito de amor é também uma abominação perante Deus. O desejo mau de derramar sangue e guerra está latente no coração humano, e, portanto, a paz verdadeira tem que ser estabelecida no coração do homem. O serpente enganou Eva no jardim do Éden e destruiu a doce comunhão e harmonia que existiam entre Deus e o homem. Satanás, o anjo caído, tinha inveja de Adão e Eva quando os viu reinar sobre o mundo em união perfeita com Deus, ocupando o lugar de Lúcifer. Impelido pela inveja, Satanás planejou destruir esta maravilhosa harmonia e a sua vida de comunhão com o Senhor, e conseguiu. Este mesmo ciúme diabólico e inveja no coração humano destrói a felicidade do coração de alguns, ao verem outras pessoas felizes e vivendo confortavelmente. O ciúme é duro como a sepultura. Cantares de Salomão 8 versículos 6.
Ele coloca no coração o desejo de destruir a felicidade dos outros, e este desejo por vezes pode levar até ao assassínio. Isto sucede, especialmente entre os cônjuges, nos negócios e outras esferas da vida, e causa miséria e ira sem fim. Até os obreiros cristãos, pregadores e ministros não estão isentos dos ataques do ciúme e devem viver constantemente alerta e ter os corações cheios do Espírito Santo. De outra forma, o pensamento de que Deus está a servir-se de um outro servo mais do que o deles, estragará o seu ministério e dará cabo da sua utilidade para o Senhor. Aham fala-nos do pecado da avareza e do amor ao dinheiro, que é a raiz de todo o mal. 1 Timóteo 6 versículos 10. Há uma espécie de rãs no Congo, que comem formigas às centenas, até que arrebentam e morrem. Uma pessoa avarenta não gosta de abrir a sua mão para ajudar os pobres e necessitados, antes tenta, por meios lícitos ou ilícitos, juntar e ganhar as riquezas deste mundo, que nos corrompem facilmente. Jesus mesmo disse: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus 6 versículos 19 a 21. Acã e sua casa pereceram, porque ele amou ouro, a prata e pedras preciosas, e vestidos. Josué 7. Judas Iscariotes, o discípulo de Jesus, enforcou-se, porque o amor ao dinheiro fez que traísse o seu mestre e senhor. Não é o dinheiro que é mau, mas sim o amor ao dinheiro que se esconde no coração humano. Milhares de homens e mulheres de todas as classes e raças estão destruindo as suas vidas e as vidas de seus familiares pelo desejo mau de arranjar repentinamente grandes fortunas, talvez na loteria, nas corridas de cavalos, nas apostas de futebol, etc. O desejo de ser rico sem trabalhar conduz ao roubo e ao crime e por vezes ao homicídio. O amor ao dinheiro e a avareza. Tem muitos amigos, tais como amor à fama e ao poder, seja poder político para governar outros ou poder financeiro a fim de oprimir os pobres, seja poder religioso, que pretende ser mais zeloso por uma organização eclesiástica do que propriamente por Deus, condenando qualquer cristão que ousa seguir Cristo sem se conformar a uma igreja em particular. Marcos 9 versículos 38. Jesus disse: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Lucas 12 versículos 15. A história do rico louco conta-se assim: a herdade de um homem rico tinha produzido em abundância, e arrazoava ele consigo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: fareis isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Lucas 12 versículos 16 a 21. Pois que aproveitaria ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Marcos 8 versículos 36. Não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Buscai antes o reino de Deus e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Lucas 12 versículos 22 a 34. Satanás, pai de todos os que cometem a mentira, é o instigador do pecado e é quem reina no coração. Jesus disse: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8 versículos 44. Uma pequena mentira para Deus tão negra como uma grande. Há mentiras faladas, escritas ou praticadas. Um hipócrita é um mentiroso, porque pretende ser o que, na realidade, não é. Deus não pode mentir, nem deve um cristão mentir. Tito 1 versículos 2. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. 1 João 1 versículo 6. Ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Apocalipse 22 versículos 15. Deus aborrece a testemunha falso e o mentiroso. Provérbios
6 versículos 16 a 19. A estrela. A estrela fala da consciência, que está em todo o homem. Aqui apresenta-se negra, profana e má, e provavelmente morta pelo contínuo pecado e pela obstinação. É uma consciência tão cega e pervertida, que nem pode julgar as suas próprias ações. Ela está, por vezes, quieta ou atribulada. Acusa quando devia desculpar e desculpa quando devia acusar. Por vezes pode estar cauterizada como um ferro em brasa e ter perdido já toda a sensibilidade por ser apóstata, dando ouvidos a espírito enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras. 1 Timoteu 4 versículos 1 a 7, Hebreus 10 versículos 22. O olho de Deus. O olho de Deus vê tudo que se passa no coração. Nada se pode esconder do seu olhar flamejante e, portanto, ele conhece e vê todos os pensamentos escondidos e as intenções do coração. O olho, nestes quadros, também corresponde à expressão do rosto do homem. As pequenas chamas de fogo em volta do coração representam o amor de Deus à volta do coração pecaminoso. Enquanto Deus odeia o pecado, ele ama o pecador e não deseja sua morte, mas que ele se arrependa. As chamas também falam do sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O anjo representa a palavra de Deus. Deus quer falar ao homem ou mulher enganados e cheios de pecado a fim de que se arrependam e deixem entrar a luz e o amor de Deus no seu coração. A pomba é o emblema do Espírito Santo, o Espírito de verdade, que convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, neste caso, está fora do coração humano. Ele não pode permanecer onde reina o pecado. No caso deste quadro representar a condição do coração dos leitores, clamai ao Senhor, abri-lhe o vosso coração e deixai entrar a luz da sua palavra. Crede no Senhor Jesus Cristo e sereis salvos. Deus está ansioso por vos salvar, e promete transformar os vossos corações e dar-vos corações novos e um espírito novo. Isto está representado no segundo quadro. Segundo quadro. Este quadro mostra um coração penitente, que começa a procurar Deus. O anjo segura a espada, que representa a palavra de Deus, que é viva e eficaz, e mais penetrante, do que espada alguma de dois gumes, e que penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4 versículos 12. A palavra de Deus faz-nos lembrar que o salário do pecado é a morte, e que aos homens está ordenado morrerem uma vez vindo depois disso o juízo. Hebreus 9 versículos 27. A porção do pecador e do descrente será no lago que arde com fogo e enxofre. Apocalipse 20 versículos 10. Terceiro quadro. Este quadro mostra-nos o estado de alma de um pecador verdadeiramente arrependido. Ele vê agora quão grandes e horríveis são os seus pecados, pelos quais Jesus morreu na cruz. Enquanto olha para a cruz, que o anjo segura na mão, cujo anjo representa a palavra de Deus, ele sente-se tocado no seu coração já contrito e comovido pelo remorso e tristeza por causa dos seus muitos pecados. O grande amor de Deus manifestado em Cristo comove o seu coração, especialmente quando se recorda que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio para receber em si o castigo dos nossos pecados, e que ele estava pronto a morrer ocupando o nosso lugar. O fato de Jesus Cristo ter sido açoitado, coroado de espinhos e pregado pelas mãos e pés, morrendo assim pelos nossos pecados, impressiona bastante o pecador arrependido, que modifica por completo o seu coração e vida. Enquanto lê a palavra de Deus, ele vê-se a si próprio, como se fosse num espelho, e vê quão longe se afastou de Deus e transgrediu a sua lei. Comovido, sente uma tristeza pura e profunda, e contrito, o pecador abre o seu coração a Deus, com lágrimas e pranto. Jesus está a aproximar-se. O amor e a paz de Deus entram no seu coração, quando começa a saber que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João 1 versículo 7. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Salmos 34 versículos 18. Mais uma vez a palavra de Deus declara: eis para quem olhareis, para o pobre e fraco de espírito e que treme da minha palavra. Isaías 66 versículos 2. O Espírito Santo segreda-lhes as palavras de Jesus: Filho, tem bom ânimo, teus pecados te são perdoados. Enquanto ainda olha para a cruz e para o sangue de Jesus que sobre ela foi derramado, crendo que foi por ele que Cristo morreu, começa a sentir que lhe foi tirado o peso do pecado. Pois Jesus na verdade tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores.
Foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías 53. A luz do Espírito Santo enche agora o seu coração, dantes escuro e sujo mas agora limpo tomado alvo como neve, pelo sangue de Jesus. Isaías 1 versículos 18. O Espírito Santo testifica com seu Espírito que foi perdoado, e pela graça tornou-se um filho de Deus. 1 Coríntios 6 versículos 10 a 11. Porque em Jesus temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos nossos pecados segundo as riquezas da sua graça. Efésios 1 versículos 7. As concupiscências pecaminosas já cederam lugar a um desejo profundo de viver para Deus e servir a quem primeiramente nos amou. Em vez de amar o mundo e as coisas que são do mundo, agora ama Deus e as coisas de Deus. Neste quadro, portanto, vemos que os animais, que representam o pecado, já estão fora do seu coração, bem como Satanás, embora ele vá de má vontade olhando para trás e pensando na melhor maneira de tomar a entrar novamente. É por esta razão que Jesus nos avisa para vigiar e orar, a fim de resistir ao diabo e este fugir. Quarto quadro. Este quadro mostra um cristão que achou perfeita paz e redenção pelo sacrifício de Cristo, e que portanto não se vangloria senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para ele e ele para o mundo. Gálatas 6 versículos 14. Jesus morreu na cruz, levando ele próprio, em seu corpo, os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça. 1 Pedro 2 versículos 24. Assim, o cristão ficou também crucificado para o mundo. Somos ordenados a andar no Espírito e a não seguir as concupiscências da carne. Gálatas 5 versículos 16 a 25. Neste quadro do coração vê-se representada a coluna à qual nosso Senhor Jesus Cristo foi preso depois dos seus inimigos lhe terem tirado as vestes. São visíveis, também, os chicotes com os quais o açoitaram cruelmente, pois o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Foi ferido pelos nossos pecados. Herodes e o seu povo zombaram dele e, tendo-o açoitado, vestiram-lhe uma túnica escarlate. Fizeram uma coroa de espinhos em vez de uma coroa de ouro. Coloram-lhe uma cana na mão direita, em vez de um cetro de rei, e curvaram-se perante ele em ar de troça, dizendo: Viva o Rei dos Judeus! Cuspiram-no e, tirando-lhe a cana, deram-lhe com ela na cabeça. Depois de escarnecerem dele tão vergonha e cruelmente, levaram-no para ser crucificado. Há muitos que se dizem cristãos, que oram nas igrejas, que tomam parte na ceia do Senhor, que cantam os hinos de Deus e que, no entanto, pelas suas ações más crucificam Jesus constantemente. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Neste quadro encontramos o saco de dinheiro, que pertencia a Judas Iscariotes, que traiu Jesus e o vendeu por 30 moedas de prata, porque o amor do dinheiro prendera o seu coração e lhe cegara a mente. A lanterna, correntes, etc., foram usadas pelos soldados quando lançaram sortes sobre as suas vestes, cumprindo-se assim a profecia da palavra de Deus. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Salmos 22 versículos 18. Tiraram-lhe tudo o que tinha e rejeitaram a sua própria pessoa, dizendo: Não queremos que este reine sobre nós. A humanidade, regra geral, está ansiosa por receber todas as bênçãos de Deus, a chuva e o sol, porém, não quer submeter-se ao governo de Deus. Para muito, Deus serve apenas de refúgio nos tempos de tribulação e desespero. Os soldados, com uma lança, feriram-lhe o peito e o coração, e logo saiu sangue e água. João 19 versículos 33 a 37. Antes do galo ter cantado, Pedro tinha negado Jesus 3 vezes perante a criada, mas mais tarde arrependeu-se, chorando lágrimas amargadas. Estais vós ao lado de Jesus por palavras e atos? Ou estais envergonhados de o confessar perante os homens? Jesus disse: Qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai, que está nos céus. Atos
10 versículos 32 a 33. Jesus também disse: E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Mateus 10 versículos 38. Benditos são aqueles que se firmam na rocha, que é Jesus Cristo, rocha eterna, meu Jesus, que por mim na amarga cruz foi ferido em meu lugar, morto para me salvar, nele quero me esconder, pois me poderá Quinto valer. quadro. Este quadro revela o coração limpo e santificado do pecado, salvo pela abundante graça e misericórdia de Deus. Tomou-se um verdadeiro templo de Deus, e habitação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme a promessa de Jesus Cristo. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. João 4 versículos 23. Deus agora honra, abençoa e eleva o homem por Jesus Cristo. Lucas 1 versículo 52. O coração está agora transformado num verdadeiro templo de Deus. O pecado foi lançado fora. Em lugar dos vários animais dominados por Satanás, pai da mentira, vemos o Espírito Santo, o Espírito de verdade habitando no coração, e o que era o assento abominável da carne transformou-se num pomar, ou numa árvore de fruto, que produz os frutos do Espírito, os quais são amor, alegria, paz, humildade, tolerância, bondade, fé, mansidão, temperança e outros, os quais são agradáveis a Deus e aos homens. Agora é uma vara que dá fruto e faz parte da videira verdadeira, que é nosso Jesus Cristo. E o segredo de ser assim frutífero, é estarmos em Cristo e Cristo em nós e as suas palavras. João 15 versículos 1 a 10. Visto que está cheio do Espírito Santo e batizado por ele, tem poder para vencer a carne e as suas concupiscências, e de crucificar o velho homem. Pelo poder do Espírito Santo é capacitado para andar no Espírito e não segundo a carne. Já não vive por aquilo que vê, que ouve ou sente, mas pela fé, porque a fé em Jesus Cristo é a vitória que vence o mundo. Agora vive na esperança certa e vivo da vinda em breve de nosso Senhor Jesus Cristo, e desta gloriosa esperança tira sua força. Vive pelo amor e no amor de Deus, que habita nele para sempre. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5 versículos 8. O rei Davi, apesar de todas as suas riquezas e das suas vitórias sobre os seus inimigos, sabia que a maior batalha era a que se travava no seu coração, e, reconhecendo a sua grande e premente necessidade, fez esta oração: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Salmos 51 versículos 10. Não há ninguém que seja capaz de purificar o seu coração, nem de criar em si próprio um coração puro, a não ser que, arrependendo-se verdadeiramente, procure Deus, como fez o rei Davi, pedindo-lhe que lhe conceda um novo coração. Deus está ansioso por dar novos rumos à nossa vida. Deitar remendos nos farrapos da nossa própria justiça, por promessas e vãs penhores, nunca poderá transformar os nossos corações numa habitação digna de Deus. Porém, Deus está pronto a ajudar-nos a purificar os nossos corações, pois Ele o prometeu, dizendo: dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e os observeis. Ezequiel 36 versículos 25 a 27. É isto que exterioriza o Novo Testamento, que Deus selou com o sangue de seu Filho, Jesus Cristo. Neste quadro notamos ainda que o anjo aparece de novo. Os anjos são apontados por Deus para ministrarem aquele que hão de herdar a vida eterna, e o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Salmos 34 versículos 7, 91 versículos 11, Daniel 6 versículos 22. Mateus 2 versículos 13 versículos 19, 18 versículos 10, Atos 5 versículos 19, 12 versículos 7 a 10. O diabo também é visto junto ao coração, como quem espera uma oportunidade de novamente entrar na sua antiga habitação. Por esta razão somos avisados a vigiar e orar, porque o nosso adversário, rugindo como um leão, anda em redor, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5 versículos 8. Por vezes ele se disfarça em anjo de luz, enganando com as concupiscências os santos descuidados. No entanto, se resistirmos ao diabo ele fugirá de nós. Tiago 4 versículos 5. Sexto quadro. Este é um quadro muito triste, porque representa o crente que deixou a vida cristã. Um olho está para se fechar, mostrando que o fervor do cristão arrefeceu na alguma coisa.
enquanto o outro está a fixar descaradamente o mundo. Nele já diminuiu a luz do Evangelho e diminuirá também o desejo e a prontidão de sofrer por Cristo. Está cercado de tentações, às quais ele se vai submetendo a pouco e pouco, em lugar de lhes resistir. Em vez de escutar a voz de Deus, escuta as sugestões subtis e vãs promessas do tentados. Embora ele ainda vá à igreja, já não é por amor a Deus, mas sim para fingir que ainda é religioso, escondendo, assim, que se tornou amigo do mundo. Está duvidoso, hesitando entre dois pensamentos. Começou a namoriscar o mundo, enquanto que por outro lado finge amar a Deus. A estrela da consciência quase está apagada. A cruz transformou-se num peso, que já não carrega alegremente. A sua fé começa a falhar e deixa de ter comunhão íntima com Deus. Torna-se indiferente e começa a descuidar a saúde da sua alma. Pouco a pouco ele vai deixando lugar para o tentador entrar, que o espera fora. Já lhe é mais agradável a companhia de alguns mundanos que a dos crentes sinceros. O espírito do pavão, que representa a vaidade, também procura entrar. Se proporcionar, num dia de festa, em companhia de alguns amigos, o crente bebe alguns copos de vinho que vai prejudicar a sua vida espiritual. Pensamentos carnais e concupiscências acordam de novo. Ele já gosta de ouvir anedotas imorais, de ver quadros indecorosos e de acompanhar com aqueles que frequentam lugares onde se encontram todos os vícios. Satanás diz-lhe que isto não é pecado, que não faz mal, pois todos estes desejos fazem parte da natureza humana. A culpa não é nossa quando os pensamentos maus voam sobre nós como passarinhos, no entanto não devemos deixá-los entrar, nem fazer os seus ninhos nos nossos corações. Disto só pode resultar má conduta. Se entregarmos o dedo mínimo a Satanás, dentre em breve tomará toda a mão e por fim levará a alma e o espírito ao inferno. Portanto, Deus nos avisa solenemente para fugir das concupiscências da mocidade e não brincarmos com o pecado, seja qual for a forma que se nos apresenta. Foge para perto de Jesus, o vencedor. O homem que vemos no quadro esfaqueando o coração, representa os escarnecedores e aqueles que se opõem ao cristianismo. Com a boca cheia de calúnias e lábios escarnecedores, ferem o coração dos cristãos. O coração que hesita não pode suportar estes ataques e começa a temer os homens mais do que a Deus. Deste modo toma-se escravo dos homens e vai afastando-se de Deus. No tempo das dificuldades e desapontamentos aparecem a ira e o mau gênio, que à força entram no coração. A serpente má da inveja segue atrás da vaidade, e o mau gênio enfia-se, enquanto os outros estão a entrar. É muito fácil o amor ao dinheiro entrar no coração, se deixarmos de prestar atenção aos avisos de nosso Senhor Jesus Cristo, quando diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Mateus 26 versículos 41. Aquele pois que cuida estar em pé, olhe não caia. 1 Coríntios 10 versículos 2. Temos que revestir-nos de toda a armadura de Deus, para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Sétimo quadro. Este quadro revela o estado infiel do coração do homem. Mostra igualmente a condição de uma pessoa que nunca se arrependeu nem se entregou ao Senhor, apesar da verdade das boas novas ter-lhe sido apresentada e revelada. O homem que endurece o seu coração quando Deus intercede junto dele irá de mal a pior, não obstante os seus esforços para melhorar. Referindo-se a este último estado, Jesus descreveu a sua posição. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos procurando sossego, e não o achando, diz a si mesmo: voltarei para a casa de onde saí. E quando chega, encontra-a varrida e adornada. Então vai e congrega outros 7 espíritos piores do que ele, que entram e habitam ali. O último estado daquele homem é pior que o primeiro. Lucas 11 versículos 24 a 26. Aconteceu-lhe o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Segundo Pedro 2 versículos 22. Estas escrituras explicam claramente o estado do coração infiel, que nunca se arrependeu. O pecado, com toda a sua capacidade de enganar, voltou a governar o coração e nele fixou residência. O Espírito Santo, aquele meiga-pomba, vê-se obrigado a deixar o coração,
Por o pecado e o Espírito Santo não podem viver juntos. É impossível ao coração servir de templo de Deus e de covil de Satanás ao mesmo tempo. O anjo, a palavra de Deus, tem de retirar-se com dor, olhando para trás, esperando ainda que a pessoa se arrependa como o filho pródigo. Pois o filho pródigo, quando chegou ao ponto de desejar encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada, tornando a ser, disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, vendo o penitente, perdoou-lhe e recebeu-o. Lucas 15 versículos 18. Mas neste caso não se vê indícios de verdadeiro arrependimento, nem inclinações para Deus, nem busca de perdão aos pés de Jesus. A sua concupiscência está como se fosse cauterizada por um ferro em brasa e foi já obrigada a calar-se. Tendo ouvidos, deixou de ouvir a voz suplicante de Jesus. Tendo olhos, não vê o abismo do Hades, com a boca escancarada diante de seus pés. Já não se sente envergonhado por persistir no pecado. Satanás já veio reinar no seu coração e sentou-se como rei sobre o seu trono. É possível que ainda se possa gabar de ser respeitável e bem educado perante os outros, de ter aparência de religioso, mas é como um sepulcro branco por fora, mas que por dentro está cheio de ossos de mortos e de toda a imundície. Mateus 23 versículos 27. O pai da mentira está ocupando o lugar do espírito de verdade. Todo animal, quer dizer todo pecado, está acompanhado por um demônio especial, e um espírito imundo ocupa o seu coração. Embora queira ver-se livre destes atormentadores, eles conservam-no preso. Que terrível fim o seu! Pois aquele que desprezou a lei de Moisés foi morto sem misericórdia, pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Hebreus 10 versículos 28 a 29, segundo Pedro 2 versículos 1 a 4. Queridos leitores, se este quadro corresponde à vossa condição, clamai a Deus sem demora do fundo de vossos corações. Ele é capaz de salvar até o último, e capaz de perdoar todos os pecados, se vierdes no espírito de verdadeiro arrependimento. Ele pode prender o diabo e todos os seus exércitos das trevas e lançá-lo fora do coração, se estiverdes prontos a deixá-lo fazer. Vinde, como o leproso que, chegando-se a Jesus, disse: se tu queres, bem podes limpar-me. Jesus respondeu-lhe: quero ser limpo. Marcos 1 versículos 40 a 41. Se continuardes a endurecer os vossos corações e amar as trevas em vez da luz, não haverá esperança nem ajuda, porque estás escolhendo a morte em lugar da vida. Porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6 versículos 23. Oitavo quadro. Aqui encontramos o pecador aproximando-se do seu fim, com o corpo cheio de dor e a alma cheia de temor da morte. A morte, o esqueleto, veio numa hora inesperada e pouco agradável. Os prazeres enganadores do pecado fugiram já, e eles têm de encarar, na sua realidade, o terrível salário do pecado. As agonias do inferno já se agarraram à sua vítima. Embora ele agora queira orar, encontra dificuldade em ter comunhão com aquele cujo amor desprezou. Os velhos amigos têm medo de permanecer ao seu lado no leito da morte, e as vãs palavras de conforto já não ajudam. As suas riquezas, provavelmente mal adquiridas, não podem prolongar a sua vida nem salvar a sua alma. É-lhe impossível concentrar os pensamentos em Deus, porque não lhe dá essa oportunidade. Tudo aquilo que ele amava e para o qual vivia agora fazem troça dele, e nem o seu pastor infiel e provavelmente inconvertido o pode ajudar. Ele começa a experimentar quão terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10 versículos 31. Esperava fazer contas com Deus num dia conveniente ou no seu leito de morte, mas agora é já demasiadamente tarde. Milhares de pessoas morrem de repente sem oportunidade de procurarem Deus. É, portanto, essencial buscar Deus enquanto se pode achar. Em vez de ouvir as palavras salvadoras e confortadoras de Deus, este pecador moribundo, que rejeitou a graça e o amor de Deus durante a sua vida, ouve agora a voz do seu juiz, dizendo: afasta-te de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25 versículos 41. Porque aos homens está ordenado morrerem uma vez,
vindo depois disso o juízo. Hebreus 9 versículos 27. Nono quadro. Este quadro representa um cristão, que suporta as tentações e está vencendo no meio de grandes tribulações. Ele fica firme mesmo quando tentado de todos os lados e resiste até ao fim, sendo mais que vencedor por Jesus Cristo. Não somente tem começado a carreira cristã, como tem preservado, correndo com paciência, não olhando para a direita nem para a esquerda, mas antes para Jesus, autor e consumador da fé. Hebreus 12 versículos 1 a 2. Satanás, com todos os seus exércitos, cerca o coração crente, tentando em vão desviar o Filho de Deus. O orgulho, o amor ao dinheiro, o demônio, a imoralidade e muitos outros pecados estão representados. No lugar da onça vemos o burro, porque muitas vezes o pecado aproxima-se de uma outra forma e esconde-se sobre uma outra farda ou sobre outro nome. Mas os cristãos alerta reconhecem o pecado sob qualquer disfarce, ainda mesmo como um anjo de luz, pois a palavra de Deus e o Espírito de verdade conduzem-no em toda a verdade. Além dos animais, vê-se um homem a dançar com um copo na mão, tentando assim o cristão com os prazeres do mundo. O segundo homem está esfaqueando o cristão. Quando uma pessoa, que se diz crente ou mesmo um inimigo do evangelho, fala mal dos outros, é infiel, escarnece ou ameaça os outros, tudo isso é como se fosse uma faca no coração do cristão sincero. No entanto, ele não liga àquilo que dizem, mas antes àquilo que Deus diz: bem-aventurados sois vós contra vós toda a espécie de mal por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos grandemente, porque grande é o vosso galardão nos céus. Mateus 5 versículos 11 a 12. O pecado, a nossa carne e o diabo tentam constantemente separar o cristão do amor de Deus. Mas com grande alegria podemos dizer: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a dificuldade, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Romanos 8 versículos 35. Em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8 versículos 37. O cristão, revestido de toda a armadura de Deus, é capaz de fazer frente às tentações, por Jesus Cristo, o qual venceu todas as provas e tentações, a fim de que nós pudéssemos vencer e receber uma coroa de glória. A estrela da sua consciência está limpa e brilhante. O seu coração está cheio de fé e do Espírito Santo. O anjo de Deus, a palavra de Deus, que está sobre ele, fez-lhe lembrar as preciosas promessas dadas àquele que vence e resiste até ao fim. Aquele que vencer, darei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Ao que vencer darei a comer do maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca, e nesta pedra um novo nome escrito. E ao que vencer, e guardar até ao fim as minhas obras, dar-lhe-ei poder sobre as nações, e será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, e também o meu novo nome. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo, no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse 2 versículos 7 a 11 e 17, 26 versículos 3 a 5 e 12 a 24. O saquinho aberto do dinheiro mostra que não somente o seu coração, mas também o seu dinheiro está consagrado a Deus. Em vez de gastar à toa o seu dinheiro, gasto em esmolas aos pobres, e dá o dízimo e ofertas para a obra de Deus. Há quem dê tudo o que possui para a glória de Deus. O pãozinho e o peixe significam que vive uma vida pura e santa. Não se contamina com bebidas fortes. Não gasta o seu dinheiro nem contamina o seu corpo, que é o templo de Deus, a mascar tabaco nem a fumar. Também não fez uso de narcóticos. Alimenta-se, sim, com comidas boas e nutritivas. O seu corpo tornou-se uma casa de oração e assiste aos cultos com regularidade e reverência, em todo o tempo e em todas as circunstâncias. Ele gosta muito de orar, quer na igreja ou em particular, porque sabe que um cristão não pode viver sem comungar com Deus pela oração. O livro aberto significa que a Bíblia é um livro aberto para ele, que a lê e estuda diariamente, encontrando assim na palavra de Deus força, vida, luz e riquezas sem conto. Tomou-se uma lâmpada para os seus pés e também uma espada com a qual vence o inimigo. E ela o pão espiritual de todos os dias para a sua alma e água para matar a sua sede. Ao mesmo tempo é a pia onde lava a alma e um espelho onde se contempla e vê como é,
Realmente, o cristão gosta de levar a sua cruz, porque sabe que sem ela não pode haver coroa. Como ele sabe que ressurgiu juntamente com Cristo para a nova vida, então procura as coisas de cima, as coisas eternas, que não são visíveis. Está preparado para encontrar-se com Deus. É semelhante a uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, e que dá o seu fruto na estação própria, ou como um ramo de videira verdadeira que dá muito fruto. Desconhece o medo da morte, visto que, pela plenitude do Espírito Santo, o perfeito amor de Deus enche e domina o seu coração. 10º quadro. Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. João 1 versículos 25 a 26. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5 versículos 24. O cristão já não receia a morte nem esta a tormenta. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15 versículos 54 a 57. Uma pessoa que viveu e andou com Deus não tem medo da morte. Quando chegar a sua hora de partir deste mundo, ela vai de boa vontade, como diz o apóstolo Paulo, tem o desejo de partir e estar com Cristo, porque é muito melhor. Filipenses 1 versículos 23. Um cristão verdadeiro sente-se ansioso por encontrar-se face a face com Jesus, que por ele morreu e o redimiu na cruz. O Espírito Santo traz-lhe à lembrança as palavras de Jesus: Não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. João 14 versículos 1 a 4. As coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2 versículos 9. Não há linguagem humana que possa descrever ou explicar a glória dos lugares no céu, glória preparada para os que andam nas pisadas do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Em lugar do horroroso esqueleto, a morte, vê-se o anjo ou o mensageiro de Deus neste último quadro. Ele está à espera de poder levar o espírito do justo para junto de Deus. A alma e o espírito são soltos do corpo mortal que os prendera e voam para o seio daquele que serviram e amaram na terra. As boas-vindas esperam-no na presença de Deus, onde as palavras de louvor do seu Senhor e Mestre o cumprimentam: Bem está, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25 versículos 21. Satanás jamais terá domínio sobre ele, porque aos olhos do Senhor é preciosa a morte dos seus santos. Salmos 116 versículos 15. E ouvi uma voz dos céus, que me dizia: Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, e as suas obras os sigam. Apocalipse 14 versículos 13. Caros leitores deste espelho do coração, que Deus vos ajude a entregar os vossos corações àquele que vos ama e vos roga dizendo: Filho meu, dá-me o teu coração. Provérbios 23 versículos 26. Entregai a Jesus os vossos corações cansados, desapontados e cheios de aflições, e ele vos dará um novo coração e um novo espírito. Não vos deixeis iludir por vossos corações enganadores, prontos a seguirem os seus desejos, porque quem confia no seu coração é insensato. Provérbios 28 versículos 26. Abandonai os vossos pecados e segui a justiça, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Romanos 6 versículos 23. E visto que já entregastes a vossa vida a Deus, segui a forma de palavras sãs na fé e caridade que há em Cristo Jesus, pela mesma razão por que o fez Paulo em 2 Timoteu 1 versículos 12. Porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo,
Conservai-vos a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Judas 20 e 21. Guardai-vos no amor de Deus, vendo em Jesus o caminho, a verdade e a vida, e que em breve voltará para buscar os seus. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, e apresentar-vos irrepreensíveis, com alegria, perante a sua glória, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém.